Hoje vamos falar de lubrificação e limpeza de bicicleta, principalmente para você que mora em apartamento. Eu recebi alguns produtos muito bacanas que eu já até citei no canal, mas hoje a gente vai falar a diferença entre cada lubrificante e uma forma rápida e fácil de manter sua bicicleta limpa. Bom, os produtos que eu recebi são da Finish Line e eu vou aproveitar a diversidade deles para explicar um pouquinho das características de cada um, para que serve cada lubrificante e aproveitar e falar dessa maquininha de limpar corrente que ajuda bastante, principalmente para você que, assim como eu, mora em apartamento e tem dificuldade em limpar a bicicleta. Bom, aqui eu tenho dois tipos de lubrificante, que é o úmido, o seco, e eu ainda posso citar mais um, que é o lubrificante à base de cera, que a Finish Line também tem, assim como outras marcas. A ideia aqui não é falar exatamente dessa marca, a não ser do desengraxante, que esse desengraxante aqui é fenomenal, e inclusive eu já citei ele em outro vídeo que eu falei de lubrificação de bicicleta. A maior dúvida da galera é para que serve cada lubrificante desse, em que condição eu devo utilizar um ou outro. É legal você ter mais de um lubrificante em casa, porque realmente eles agem de forma diferente e dependendo da condição do seu pedal, um lubrificante vai ser mais ideal em relação ao outro. Esse lubrificante verdinho da Finish Line ele é bastante conhecido, está há muito tempo no mercado. Eu tenho certeza aí que principalmente a galera das antigas já utilizou muito esse lubrificante e até hoje ele está aí firme e forte no mercado porque a ação dele é realmente impressionante. Esse lubrificante ele é específico para condições mais extremas de pedal, ou seja, muita lama, muita água, condições de chuva e tudo mais. Esse lubrificante ele age muito bem. Uma outra situação que eu posso citar esse lubrificante, que a maioria das pessoas não se atentam, mas que eu utilizo ele nessas condições, é se você tem uma bicicleta que você às vezes não usa tanto, usa para passear, como eu tenho uma bicicleta em casa que eu ou minha esposa passeio com minha filha. Esse lubrificante aqui é o mais ideal, porque você pode passar ele na corrente, ele vai durar mais ali na corrente, sem perder a característica dele. E ele vai, nessas condições, como eu passeio em calçadão e tudo mais, ou seja, eu estou fugindo extremamente da condição que ele é específico, estou utilizando ele numa condição de calçadão e tudo mais, porém ele vai durar mais na corrente e vai mantê-la lubrificada por mais tempo. Por que eu estou falando isso? Se você tem uma bicicleta como essa, possivelmente você já sofreu com problemas de ferrugem. É muito comum nessas bicicletas que ficam paradas, a corrente, o cassete e tudo mais começar a enferrujar. Um lubrificante como esse ajuda muito a manter o seu equipamento em boa condição. Uma terceira situação que eu utilizo bastante esse lubrificante é que na falta, por exemplo, de graxa, eu utilizo ele para colocar os meus pedais no lugar. Isso mesmo, eu utilizo esse lubrificante úmido às vezes como lubrificante de pedal, porque se você coloca o pedal seco no local, quando você vai retirar, normalmente ele está bastante agarrado e ele funciona muito bem. Uma outra coisa que eu faço, isso é bastante pessoal, em alguns parafusos que você começa a ver aqueles pontozinhos de ferrugem, eu coloco um pouquinho desse lubrificante, então eu vou dando aquela pescada, isso faz o seu material durar muito mais tempo. Isso não é uma indicação própria do lubrificante, apenas uma coisa que eu faço particularmente há muito tempo e realmente funciona. O lubrificante seco da Finish Line não é o lubrificante a cera, tá? Eles têm o lubrificante a cera e tem o lubrificante seco. A ação dele é muito parecida com o lubrificante úmido, porém ele é um pouco mais fino, ele é à base de Teflon e a durabilidade dele na bicicleta é menor. Então assim, a especificidade, se eu for falar para vocês, é basicamente a do lubrificante úmido, só que requer que você passe mais vezes e tudo mais. Em contrapartida, ele agarra menos sujeira, então não fica tão lambrecado, vamos dizer assim. Ele fica uma corrente mais limpa, menos preta e tudo mais, porém você tem que lubrificar mais vezes. E para lavar é muito mais fácil. E o lubrificante a seco da Finish Line, que eu não recebi aqui, mas é esse aqui da foto. Clim!
Esse lubrificante ele é mais utilizado nas pessoas que normalmente pedalam dia a dia, gente que compete e tudo mais. A principal característica dele é não juntar sujeira. Afinal, a sujeira, se a gente ficar pedalando com a corrente, cassete, o equipamento muito sujo, ela deteriora o nosso equipamento. E aí, como a gente utiliza sempre, a gente vai estar constantemente lavando e ele é mais fácil também de retirar. Uma coisa que incomoda nesse tipo de lubrificante a seco é que se você passar ele em excesso, principalmente aqui nas rodanas da bicicleta, ele começa a criar uma borrazinha. Essa borra é bastante enjoada e às vezes ela interfere na passada de marchas. Então, se você escolher esse lubrificante na sua bicicleta, você tem que manter ela limpa. E principalmente se atentar nessa questão de limpeza da corrente, nessa parte aqui das rodanas, para você não ficar passando dificuldade ou tendo problemas na sua troca de marcha. E aí que entra o desengraxante. Esse produto é essencial para a limpeza de bicicleta em qualquer condição, seja dentro de casa ou oficina, qualquer condição. Sai fora dessas receitas caseiras de usar limão, óleo diesel, qualquer tipo de produto que é bugiganga que as pessoas inventam. Funciona, mas pode acabar com o seu equipamento. O custo-benefício de um desengraxante desse é melhor do que qualquer receita caseira. Ele não é caro e é extremamente durável. Então, vale a pena você adquirir um desengraxante para limpar a sua bicicleta. Esse produto da Finish Line eu já citei ele em outro vídeo. É o produto que eu utilizo, sempre utilizei há muito tempo. Eu até tenho outro, mas gosto bastante desse aqui porque funciona em qualquer condição. Qualquer tipo de lubrificante, seja um úmido, seco ou à base de cera, esse aqui remove sem dar cheiro e sem lambrecar a sua casa inteira. E se você mora em apartamento, eu vou te dar uma dica que é um limpador de corrente. Esse produto é barato, muito útil para todas as condições. Eu utilizo ele dentro de casa, utilizo ele em provas quando eu viajo, eu levo ele na mala. Então às vezes provas de mais de um dia, a gente tem que dar um trato na bicicleta e tudo mais. Às vezes eu limpo a minha corrente dentro do hotel ali, sem problema nenhum, com uma maquinazinha dessa. Então é extremamente útil, vale a pena e muito fácil, ajuda bastante na hora de limpar a bicicleta. E uma escova dessa aqui para ajudar nas limpezas em algumas áreas, né, como a coroa principalmente e as rodanas. Você também pode utilizar uma escova de dente. Bom, para fazer essa limpeza eu vou utilizar um pouquinho de água que a gente coloca aqui dentro do limpador de corrente. Ele tem o nível aqui certinho e coloca um pouco de desengraxante. A indicação do produto é botar 4 partes para 1, ou seja, 4 partes de água para 1 desengraxante. Mas isso vai depender da condição de sujeira da sua corrente. Como aqui eu mantenho o meu equipamento limpo, a sujeira aqui é normal do dia a dia, de um treino ou outro, eu vou botar menos desengraxante aqui para mostrar a eficácia desse produto. Então aqui eu vou botar um pouquinho dele, bem pouquinho mesmo. Eu estou botando na escovinha, que é justamente para ter a ação ali, e a água praticamente vai limpando isso tudo. E vamos direto para a corrente. Coloca mais desengraxante aí. Sou diferente de todo mundo. Coloca mais desengraxante, colocou muito pouquinho, hein? Coloca mais desengraxante. Ué, isso aí é promocional, mas ninguém precisa saber disso não. Todo mundo botando o bedelho aqui, falando para botar mais desengraxante. Eu estou falando que funciona assim, porque vai funcionar assim. Terminou de passar rapidamente, a gente consegue ver que a sujeira ela ficou todinha aqui dentro. Bom, após fazer isso, o correto é você jogar água na bicicleta para ela remover esse excesso de sujeira. Afinal, o efeito do desengraxante é amolecer toda a graxa que tem aqui. E aí a água vai retirar isso tudo. Eu não vou jogar água aqui agora, vou mostrar para vocês. Então eu vou passar um pano que já está sujo aqui e depois passar um pano limpo para mostrar que realmente a corrente já está bastante limpinha. Não é o mesmo efeito, depois quando você for limpar a bicicleta aqui todinha, você obviamente vai retirar o produto, o excesso de produto que ainda está aqui.
Então vocês podem ver, basicamente nada de sujeira, uma forma fácil e simples de você manter o seu equipamento limpo. E aí você pode vir com a escovinha de dente, com um pouquinho de produto, passar no cassete, passar nas roldanas e tirar esse excesso, principalmente a borra causada pelos lubrificantes secos, principalmente. Bom, a ideia aqui não é ensinar a limpar a bicicleta, é apenas mostrar que alguns equipamentos simples e baratos como esse podem ajudar bastante, principalmente quem mora em apartamento, e a diferença de um produto ou outro, úmido, seco e o lubrificante a seco. Se gostou, deixa aquele like, se puder compartilha e a gente se vê numa próxima. Valeu!